pode abrir comigo aí em Apocalipse 3? Apocalipse 3. Nós vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo de número 3, dos versículos 7 ao versículo de número 13. Apocalipse 3, de 7 a 13. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3, de 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Bom, muito bem, nós chegamos aqui na sexta igreja do Apocalipse. Nós nos propusemos a falar sobre as perfeições das igrejas. Inclusive nós falamos, até aqui, até a quinta, hoje é a sexta, que cada uma delas tinha um defeito. E que nós não nos miraríamos, não olharíamos para os defeitos da igreja. Mas esta igreja, a igreja de Filadélfia, você pode ver que Jesus Cristo não teceu nenhuma crítica a algum defeito que a igreja pudesse ter. Essa igreja que representa a igreja do século XIX, não passou por nenhuma censura de Jesus Cristo. E é por isso que muitas igrejas evangélicas, protestantes, gostam de colocar no nome delas Filadélfia, porque é uma igreja que não tinha defeitos. Era uma igreja que Jesus aqui, ele só expressou calorosa aprovação a esta igreja. É a igreja pós-reforma, é a igreja, historicamente falando, do século XIX, aquela igreja que saiu pelo mundo evangelizando as nações. Foi a época das missões, das grandes missões, que saíram-se das grandes nações a evangelizar outros povos. E outras igrejas, então, foram sendo abertas pelo mundo afora. A igreja do Nazareno é uma igreja missionária, que começou nos Estados Unidos. E hoje se encontra em todos os países do mundo. Porque no século XIX ela saiu a fazer missões também ao redor do mundo. Então essa é uma igreja aqui, meus irmãos, que ela tem grandes perfeições, esta igreja. Mas eu quero lembrar uma coisa para os irmãos. Quando nós falamos de igreja, nós não podemos esquecer que nós somos a igreja do Senhor. Nós representamos a igreja de Deus. E essas perfeições que nós estamos estudando, elas precisam fazer parte das nossas vidas. Se nós, como igreja, como povo de Deus, tivermos estas perfeições nas nossas vidas, é exatamente isso que Cristo espera de nós. Então, vamos ver aqui, já que nós não temos aqui nada que mirar no ruim, e não falaríamos isso no negativo,
nós vamos falar então das perfeições que existiam nessa época, nesta igreja, aqui chamada de Filadélfia. Filadélfia significa a cidade do amor, Filos, o amor Filos, e Delfos é cidade, a cidade do amor. Era uma igreja então que expressava amor. Então, a primeira perfeição que eu quero dizer aqui, irmãos, essa igreja, ela representou a igreja que tinha como perfeição aproveitar as oportunidades que Deus deu. Então, uma das perfeições, ela está aqui, olha, no versículo número 8, diz assim, olha, eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. As portas abertas, elas representam oportunidades, decisões na vida das pessoas. Acho que foi hoje de manhã que eu me lembrei de um programa de televisão, quando alguém estava orando aqui hoje de manhã, quando falou que Deus abra uma porta de esperança para nós. E eu me lembrei do programa do Silvio Santos, que tinha um quadro que chamava Porta da Esperança, não é? Que eram decisões que as pessoas tomavam, não é? E talvez atrás daquela porta viria algo que trazia esperança para aquelas pessoas, né? Uma esperança momentânea, não a esperança de Deus, não é? Mas essas portas na palavra de Deus representam isso, representam oportunidades que Deus nos dá. E uma perfeição que essa igreja tinha é isso, ela aproveitava as oportunidades dadas por Deus. Colossenses 4:5 diz assim, olha, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai ao máximo as oportunidades. Irmãos, Deus é um Deus de oportunidades. Se Deus, se tem coisas maravilhosas, Deus tem coisas muito maravilhosas. Mas uma coisa maravilhosa que há em Deus, diante de maravilhas que Ele tem, é dar oportunidades para todos. Deus é um Deus de oportunidades. Ele é um Deus de portas abertas para nós. Porta estreita, mas aberta. São portas de oportunidades que Ele dá para cada um de nós. E nós precisamos entender, meus irmãos, que oportunidades, elas existem em todos os lugares, mas nem todas vêm de Deus. E as que nós precisamos aproveitar são todas as oportunidades que são de Deus nas nossas vidas. Olha, ele diz, eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Se ninguém pode fechar, é só Deus que pode fechar essa porta. E ela vai continuar aberta na minha e na sua vida. Como se fosse um convite, venha, entre. Entra por essa porta. E cabe a mim e a você, cristãos, que têm as perfeições de Deus, que buscam as perfeições de Deus, melhor dizendo, nas nossas vidas, aproveitar as oportunidades dadas por Deus nas nossas vidas. Esta igreja, ela era sábia, se portava com sabedoria perante os de fora. E todas as vezes que se via uma oportunidade dada por Deus, não titubeavam, eles aproveitavam as oportunidades. Amanhã, eu e você teremos muitas oportunidades, muitas. Algumas de Deus e outras do mundo. E uma igreja sábia, uma igreja perfeita, um povo perfeito, você deve se portar com sabedoria, de saber distinguir quais são as portas que Deus abre na tua vida e quais que são as portas que o mundo abre na sua vida. Rejeite as portas do mundo, as oportunidades de pecado. Rejeite as oportunidades que o mundo dá, mas aproveite ao máximo todas as oportunidades que Deus dá na tua vida. E entenda mais uma coisa, meu querido, ao passar o tempo, quando a necessidade se vai nas nossas vidas, nós temos a tendência de não reconhecermos mais
que aquilo que nós estamos vivendo é oriundo de uma oportunidade de Deus. Quantas e quantas vezes nós ouvimos, né? Uma pessoa diz assim: Deus me abriu uma porta de emprego maravilhosa. Passa 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, já está reclamando do trabalho. Mas ele só está sendo suprido porque lá atrás, aquele trabalho era uma oportunidade de Deus que foi aproveitada. Então, meus irmãos, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Oportunidades nos serão dadas. E nós precisamos saber distinguir qual é de Deus e qual não é de Deus. Mas nós também precisamos saber, meus irmãos, manter viva a oportunidade que Deus nos deu, para até quando Ele quiser, e não quando nós quisermos. Não é verdade? Quando conheceu a mulher, essa é a mulher que Deus me deu, né? Depois, na primeira pisada de bola, mas também essa é a mulher que tu me destes, né, Deus? Né? Nós precisamos saber manter viva a oportunidade de Deus. Viva a oportunidade de Deus. Eu me lembro quando eu trabalhava na indústria farmacêutica e que a grande luta do marketing era lançar um medicamento e manter esse medicamento vivo, com altas vendas, o maior tempo possível. Até que, jogando ao máximo, o declínio de venda dele. Porque é aí que a indústria enriquece, não é? Muita gente comprando por muito tempo, aproveitando a oportunidade que foi dada. É assim, meus irmãos, que a igreja precisa viver. Aproveitando ao máximo e todo o tempo das oportunidades de Deus nas nossas vidas. E entenda a oportunidade de Deus, que muitas vezes não é dinheiro, querido. Porque a gente confunde muito. Hoje, a porcaria da teologia da prosperidade, porque ela é uma porcaria, ela confundiu a cabeça e o coração dos cristãos. Como se bênção de Deus fosse as coisas do mundo. Ganhar muito dinheiro, ter muitos bens. E bênção de Deus não é isso. Bênção de Deus é nos salvar do pecado. É nos fazer novas criaturas, que não são apegadas a estas coisas. Então, meu irmão, viva as oportunidades de Deus, mas mantenha viva a oportunidade de Deus na tua vida. Desculpe o ditado que eu vou usar popular, mas que cabe muito bem aqui. Não cuspa no prato que você comeu. Não cuspa no prato que Deus colocou um manjar para você, né? Porque o prato de Deus sempre estará cheio. Ele nunca estará vazio. Amém, irmão? Porque Deus é o Deus de toda provisão. Aleluia. Então, meu irmão, aproveite as oportunidades de Deus. Distingua na tua vida as oportunidades que são de Deus e as que não são de Deus, né? E viva-as ao máximo. Onde é o máximo? Até quando Deus quiser. Até quando Deus assim permitir. Porque só Ele fechará essa porta. Só Ele fechará essa porta. E não tem coisa pior nas nossas vidas, mais frustrante nas nossas vidas, do que nos arrependermos de não termos aceito uma oportunidade de Deus. Não tem coisa mais frustrante na vida, viu, querido? Do que você não aproveitar a oportunidade que Deus te deu, né? Eu quero dizer para você que a porta que Deus abriu na tua vida, ela continua aberta. Amém, querido? Ela continua aberta, porque ninguém pode fechar. Nem você. Nem você pode fechar. Ela continua aberta na tua vida. E ela continua te convidando. Vem. Vem. Vem para dentro. Amém, querido? Glória a Deus. Então aproveite, viu? Só que então, tem mais perfeições aqui. Porque é uma igreja, então, que aproveitava as oportunidades dadas por Deus. Mas era uma igreja também que não se acovardava frente às crises e falta de recursos. Porque, meu querido, olha, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Quem administra uma igreja é um herói. Igreja, eu não estou dizendo mega igreja. Igreja.
Porque todos com falta de dinheiro, é tudo apertadinho, é tudo assim, é tudo falta de recursos, né? E essa igreja não era diferente. Aqui diz, né, no versículo 8, que tens pouca força. Entretanto, vocês guardaram a minha palavra e não negastes o meu nome. Vocês têm pouca força, pouco recurso. Entretanto, não se acovardaram. Quando Deus chamou Gideão, está lá no livro dos Juízes, ele chamou Gideão para se levantar como um juiz perante Israel para lutar contra os midianitas. E era muito interessante porque Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar. E ele estava ali num lugar que era o único lugar que ele tinha. Porque o lagar não é lugar de debulhar o trigo, é lugar de pisar uva. No lagar se pisa uva e não se malha o trigo. Só que era o único recurso que Gideão tinha. E era um recurso muito estratégico de Gideão, de muita sabedoria. Porque diz a palavra do Senhor lá em Juízes, que quando o trigo ele florescia e ele amadurecia, os midianitas subiam contra Israel e debulhavam tudo, arrancavam tudo, levavam tudo embora. E aí então Gideão, ele conseguiu salvar o que ele podia do trigo. E ele foi lá no lagar, porque os midianitas nunca iam pensar que ele estaria debulhando o trigo no lagar, porque ali era para uvas, né? Ele não se acovardou perante a falta de recursos e perante as dificuldades que estavam sendo impostas ali na vida daquele homem e daquela nação. Mas ele reconheceu perante Deus: eu sou o menor da minha família, e a minha família é a menor de todo o Israel. Mas olha o que o Senhor respondeu para ele: porquanto eu hei de ser contigo, Gideão. Tu ferirás aos medianitas como se eles fossem um único homem. Aleluia! O nosso maior recurso é Cristo. Amém? Há falta de dinheiro na igreja, mas o nosso maior recurso é Cristo. Há falta de recursos em todos os sentidos, não é, pastor Geraldo? Mas o nosso maior recurso é Cristo. Ele é o dono de todo ouro e de toda prata. Ele é dono de todas as pessoas. Ele é dono dos animais. Ele é dono do universo. E Ele é o nosso Pai. Aleluia. Ele nunca vai limitar um recurso para a igreja dele, querido. Nós é que às vezes limitamos a fé. Sabe, meus irmãos, hoje a igreja, ela é gigante na fé, no receber. Recebe, irmão. Oh, glória! Nós somos gigantes no receber, mas somos nanicos no dar. Somos nanicos no servir. Mas a palavra continua dizendo que melhor é dar do que receber. Amém, irmãos? Melhor é dar do que receber. Mas mais uma vez essa teologia vagabunda diz na cabeça dos crentes que melhor é receber do que dar, né? Torcendo a palavra de Deus. O nosso maior recurso é Cristo. O pastor Geraldo gosta de dizer que você com o Espírito Santo é maioria. É maioria. Então, uma igreja perfeita, um crente perfeito é aquele que não se acovarda perante a falta de recursos ou os obstáculos que o mundo interpõe nas nossas vidas. Porque o meu general é Cristo. E se Deus está conosco, quem será contra nós? Amém, meu irmão? Então, nós precisamos viver isso também. O Deus rico dos recursos. Ele tem recursos emocionais para mim e para você. Ele tem recursos sentimentais, tem recursos espirituais. E às vezes algumas portas são abertas nas nossas vidas, grandes, e nós nos acovardamos, porque não temos recursos. E nós precisamos nos doar mais. Nós precisamos entrar nessa batalha, queridos. E foi isso que aconteceu. Gideão, ele foi um juiz em Israel e ele prevaleceu. E Deus tem contado comigo e contigo.
Se Ele não contasse conosco, os anjos fariam essa obra. Se Ele não contasse conosco, os reis fariam essa obra. Mas Ele chamou as coisas loucas do mundo para envergonhar as que são sábias. Chamou eu e você. Chamou eu e você. Aqueles que talvez cresceram escutando assim da família: você não vai dar em nada, moleque. Você não vai ser nada, moça. Mas Deus falou assim: na mão dos outros, mas na minha você vai ser sim. Aleluia. Na minha você vai ser. A sociedade quis nos colocar no monte de lixo, mas Deus nos coloca ao lado dos príncipes e poderosos. Amém, querido? Há sim valor na minha vida e na tua, porque o nosso Deus é o Deus de toda oportunidade e de toda honra. Quando ninguém mais vê valor em nós, Deus continua vendo valor em nós. Aleluia! Aleluia! Quando ninguém dá nada mais por nós, Deus continua dando sim por nós. Ele continua confiando em nós. É por isso que a palavra de Deus diz que Ele nos deu um espírito de coragem. Porque Deus não se alegra dos que se acovardam. Não foi um espírito de medo que Deus nos deu. Ele nos deu um espírito de coragem. Mas, ó meu irmão, entenda uma coisa. A primeira coisa que eu falei é: saiba distinguir as oportunidades de Deus. Não vai sair aí com o espírito de Josué: o pastor falou. Falou para não ser medroso. E aí você entra numa enrascada que se Deus não abriu a porta, a primeira coisa é você saber se a porta foi aberta por Deus. Amém, meu irmão? Não vai fazer loucura, viu? Porque a fé não é louca. A fé é sadia. Amém? Fé louca é para outra igreja. Para outras igrejas aí. Mas para a igreja de Cristo a fé é sadia. Amém, meu irmão? Amém? Nós não temos fé no sal grosso. Nós não temos fé nas fitinhas. Nós não temos fé nas águas. Nós temos fé em Jesus Cristo, aquele que morreu em meu e em teu lugar, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Neste eu confio. Aleluia! Este eu confio. Ai de mim confiar em coisas que foram criadas. Eu confio no Criador. Você também? Você vai ser muito feliz. Pode ter certeza disso. Amém, meu irmão? Porque maldito do homem que faz do braço forte, do braço mortal. Maldito do homem que confia no braço mortal. Mas bendito do homem que confia em Deus. Aleluia. Confia em Deus, querida. Confia em Deus. Ele pode fazer diferença na nossa vida. E não se acovarde perante as oportunidades que Deus te deu, mesmo sem recursos. Porque Ele há de suprir tudo, tudo, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quantas e quantas vezes eu vi na igreja, sem recurso, sem dinheiro, Deus fazer grandes coisas. Eu olho hoje para esta igreja, meu irmão, eu olho para esse teto. Foram 20 mil reais aqui em cima da nossa cabeça. Nós fizemos. Como? Nos recursos de Deus. E não foi em fé louca não, irmão. Né? A gente olha aqui para os bombeiros, para o projeto de combate de incêndio dos bombeiros, foi mais de 100 mil reais. Nós fizemos. Não é? Porque precisava ser feito. E foi feito. Não precisei em nenhum momento chegar aqui em cima e mentir para você e falar assim: dá 10 que Deus vai te dar 100. Alguma vez eu falei isso para você? Eu sempre cheguei e falei assim: se você não entende, não dê. Se você não entende o que é o dízimo, é melhor ficar com você do que dar para a igreja. E Deus supriu, porque eu nunca me acovardei. Não vou ficar rico à base de ninguém. Não é isso que eu quero. Eu quero subir para o céu do jeito que Deus me fez. Amém, querido? Vestido de vestiduras brancas. Amém? Sem empilhar ninguém. Essa é uma glória que ninguém nunca tirará da minha vida. Amém, querido? Porque nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos, meus irmãos, nos acovardar. E a igreja que se acovarda, sabe o que acontece? Perde essa perfeição aqui, ó. Porque diz assim, olha: entretanto, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Guardar
Essa palavra guardar aqui vem do vigia. Aquele que coloca o prisioneiro na cadeia, tranca e fica vigiando ele, para ele não fugir dali. Daqui você não sai, meu querido, daqui você não sai. Aí, essa igreja aqui era igual esse vigia. Trancou a palavra no coração e dali não sai, eu estou vigiando. E aí vive pela palavra. Uma igreja que se acovarda, ela se vende. Ela se vende para o misticismo. Ela se vende para as coisas que o povo quer ouvir. Mas a igreja não é lugar para se pregar o que o povo quer ouvir. A igreja é lugar para se pregar o que Deus quer falar. Amém? E aí é isso aqui que acontece. Essa igreja guardou a palavra de Deus e não negou o nome de Jesus Cristo. Não era como a igreja de Sardes, que tinha o nome de Jesus na placa, mas dentro não tinha nada de Cristo. Filadélfia não. Filadélfia tinha prazer em viver a palavra de Deus. Não barateava o evangelho. Não tornava o caminho largo quando ele é estreito. Não ampliava o batente da porta quando ele também é estreito. E aí, sabia que a porta que leva para o céu, além de estreita, é baixinha, né? Você vai ter que passar ali de joelho. Porque ninguém entra de cabeça erguida. Nós só entramos ali, meu irmão, reconhecendo que Ele é o cabeça e o soberano. Louvado seja o nome do Senhor. O céu é lugar para humildes e não para orgulhosos. Aquele que se orgulhou no início foi derramado para a terra. E Jesus disse, eis que eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Porque ele se orgulhou. O céu é lugar de pessoas humildes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos querem ser muito grandes aqui nessa terra. São pessoas que não guardam a palavra de Deus. Sabe, meu querido, não permita desvios na tua vida. Não permita desvios na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Viva a Sagrada Escritura, a sã doutrina. Guarde ela no teu coração, como nós lemos hoje de manhã aqui. Cumpra a palavra de Deus, arrisca, em cima do risco. Não é nem em cima nem embaixo, é no risco. Porque ela é perfeita. Uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim, não, a palavra de Deus é a base. A gente tem que fazer dali para cima. Eu falei, ó, um fariseu aí. É um fariseu, não é verdade? Porque está chamando a palavra de Deus de fraquinha. Ela é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos fazer à risca. Amém, irmão? Então não permita desvios na tua vida. Não permita desvios na tua vida em nome do Senhor Jesus. Tenha uma espiritualidade seletiva. Deus espera isso de mim e de você, que a nossa espiritualidade seja seletiva. Que nós saibamos selecionar. Porque a palavra diz o quê? Retende o que é bom. O que não é bom, seleciona, joga fora. Nós precisamos ter um espírito seletivo. Tem muita porcaria sendo pregada hoje, irmão. E eu não estou me colocando melhor do que ninguém. Mas que eu prego a Bíblia, eu prego. Né? Nós temos pregado a Bíblia, a mensagem da cruz, por mais difícil que ela seja. Né? Não permita-se desviar, não pegue atalhos, não existem atalhos para o céu. Não existem. O mesmo caminho continua sendo e sempre será o mesmo. Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem atalhos para o seu casamento, não existem atalhos para a sua vida profissional, não existem atalhos com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O caminho de Deus, ele é reto. Ele não é uma estrada tortuosa e perigosa. Muitas pessoas morrem nas curvas, né? Nas curvas das estradas. Os engenheiros do Havaí já disseram isso, né? A perigosa highway, né? Ah, vocês não lembram dessa música? Só eu. Você lembra, né, Davi? Tá velho também, viu? Tinha essa música, os engenheiros do Havaí cantavam essa música, né? Perigosa highway. As curvas perigosas das estradas. Quanta gente morre nas curvas perigosas das estradas?
É por isso que no caminho de Deus não existe uma curva. O caminho de Deus é reto. Amém, meu irmão? Não existem perigos e nem buracos. Não é? Não há perigo, meu irmão, de você resvalar os teus pés e quebrar o seu tornozelo, porque o Rei da Glória, Ele aplanou todos os caminhos e nivelou todos os outeiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que os atalhos são perigosos. Os atalhos são perigosos, meu irmão. Não pense nisso. Leia o livro Peregrino, de John Bunyan. Livro maravilhoso, que fala do caminho de se chegar ao céu. Então, querido, não se desvie. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Eduque os seus filhos na palavra de Deus, na graça, na palavra da graça de Deus, meu querido. Não é? Você vai ter filhos que vão andar reto para o resto da vida. É verdade, porque a palavra de Deus é reta. Ela traz um caminho reto. E, meu irmão, você não precisa sentar com o teu filho, porque, sabe, eu sempre falo isso, faz tempo que eu não falo isso, vou falar de novo. Né? Quem faz a igreja chata somos nós. Quem torna o cristianismo chato somos nós. É verdade. Você não precisa pegar o teu filho, amarra e botar ele na cadeira. Vem aqui que agora você vai escutar da Bíblia. E aí você começa a ler. O menino não vai escutar nada, a menina não vai escutar nada. Você tem que ensinar a Bíblia com a tua vida. Amém, meu irmão? Viva a Bíblia e ele vai aprender em você a Bíblia. Amém? Ele vai olhar para você e vai ver em você uma Bíblia viva. Né? Porque a Bíblia viva você pode comprar lá na livraria, mas você pode ser uma também, amém? Se você viver, né? Porque se o teu filho vê você não mentindo, ele não vai mentir. Se ele vê você não roubando, ele não vai roubar. Se ele vê você sendo verdadeiro, ele será verdadeiro, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? E isso é educar na Bíblia, na graça da Bíblia, viu? E não na graça da cinta, porque a cinta não tem graça não, irmão. Quem já levou no lombo sabe que não tem graça nenhuma. É ou não é? Dói, dói pra caramba, né? Mas a palavra de Deus, ela desentorta o que é torto e ela arruma o que está estragado. Pode ter certeza. Amém, meu irmão? Amém? Você crê nisso, no que eu estou falando? Crê mesmo? Então vive. Se crês, vive. Em nome do Senhor Jesus. Por último, eu quero dizer aqui que a igreja de Filadélfia ela era assumidamente cristã. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe que o único dono da igreja é Cristo, irmão. Eu não sou dono da igreja. Não existem donos de igrejas. Não existem. A igreja verdadeira é de Cristo. Pode ter certeza disso. E o Salvador e o Jesus dessa igreja é Salvador. Não é doutor, não é banqueiro, ele é Salvador. Amém, querido? Uma igreja perfeita é uma igreja assumidamente cristã. De Cristo, centrada em Jesus de Nazaré. O Cristo. O Salvador. Amém, meu irmão? Você viva isso. Viva isso na tua vida. No nome santo e precioso do Senhor Jesus. Aproveite as oportunidades de Deus. Saiba distinguir as oportunidades que são de Deus e as que não são. Não se acovarde perante as oportunidades de Deus pela falta de recursos ou pelas dificuldades. Guarde a palavra de Deus. Vigie para que ela nunca fuja de você. E seja uma pessoa assumidamente cristã. A igreja. Eu preciso pensar aqui para falar uma expressão que não seja escandalosa. A igreja está cheia de agentes secretos de Cristo. Nós precisamos ser assumidamente cristãos. Que paulada, pastor Paulo. Mas é verdade, irmão. Nós precisamos assumidamente sermos cristãos sobre essa terra. Nós precisamos aprender com os muçulmanos, com o Islã. Eles têm orgulho em dizer que são
muçulmanos. Os espíritas têm orgulho em dizer que são espíritas, mas o cristão não. O cristão se acovarda em assumir perante a sociedade que ele é cristão. Sabe por quê? Porque ele tem medo de ser cobrado depois. Porque muitas vezes tem coisas para acertarem na vida e é melhor se passar por muçulmano ou por espírita do que por cristão. Porque daí ninguém põe o dedo na tua cara. Ui! E meu irmão, isso não é da carne não, é do Espírito de Deus. É do Espírito, meu irmão. Você pode ter certeza que Deus está falando contigo, né? E vou falar uma coisa para você. Se fôssemos uma igreja aí dada aos carismas do Espírito, a gente saía sapateando aqui, falando em língua estranha até a esquina. Mas como nós somos um povo mais tradicional, a gente fica quieto. Amém, meu irmão? E aí diz quem cala consente, né? Mas é verdade, irmãos. Nós precisamos ser assumidamente cristãos. Assumidamente cristãos nos negócios que fazemos. Assumidamente cristãos nos compromissos que assumimos. Assumidamente cristãos, irmãos, nos valores que vivemos. Isso é bom ou não é? Então dá um glória a Deus aí, irmão. Amém. Vamos nos colocar em pé então, em nome de Jesus. E aí, meu irmão, nós vamos com essa paulada embora para casa. Ei, coisa boa, hein? Hoje o pastor rachou minha moleira, né? A minha também, É verdade, Deus de vez em quando tem que rachar a nossa moleira, não é verdade? Para a gente não ter vergonha, porque a palavra de Deus diz que aquele que se envergonhar de Cristo, também ele se envergonhará dele lá nos céus, né? Não temos que ter vergonha de ser cristão não, irmão. Ser cristão não é vergonha nenhuma. Ser cristão, meu irmão, é a melhor coisa desta terra, né? É o mundo que não sabe. Se o mundo soubesse como é bom ser cristão, não é verdade? É bom ou não é ser cristão? É bom, meu irmão, ser cristão é bom demais. Porque sabe o que acontece? Quando você sofre, tem alguém que enxuga os teus olhos. Tem alguém para enxugar os teus olhos. Lá na frente de casa, faleceu, né, o Toninho ali, né, amigo aí de alguns, né, que o conheciam. E aí, a gente tem visto ali as pessoas indo visitar. Minha esposa foi conversar com ela, eu fui também com a viúva. E ela disse uma coisa para minha esposa assim, ela falou assim: olha, eu falei para o meu filho, uma coisa que a gente precisa aprender é dar suporte às pessoas que sofrem. Meu irmão, isso é coisa de crente. Suportar os que sofrem. Enxugar os olhos marejados, melhor dizendo, daqueles que estão tristes. Nós precisamos assumir o cristianismo nas nossas vidas. Nós precisamos viver como Cristo viveu. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós não precisamos, meus irmãos, dessa fé maluca. Sabe por quê, meu irmão? Essa fé doida que muitos estão vivendo por aí, colocam o crente a pé de igualdade com os loucos de hospício. E eu dou razão para eles. Sabe por quê? Cristo é real. Cristo é real. E nós precisamos viver esta realidade que se chama cristianismo nas nossas vidas. No nome santo e precioso de Jesus. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, é bom estar contigo como
Deus marcou um encontro com você aqui esta noite. E eu tenho plena convicção, meu querido, que Deus mexeu com você aqui esta noite. E Ele abriu uma porta para você. Essa porta está aberta há muito tempo na tua vida. E talvez nessa noite você tenha entendido que há uma porta aberta na tua vida. E que Ele está te convidando para entrar por essa porta. Talvez seja muito difícil tomar essa decisão, mas hoje você também ouviu dizer para não se acovardar perante as portas abertas de Deus na tua vida, para que você entre por essa porta. E eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, que entendeu que há uma porta aberta na tua vida ainda por Deus, a vir entrar por essa porta. Você não quer sair do teu lugar, meu irmão, e dobrar o teu joelho nesse altar para dizer para Deus assim: Senhor, eu vou entrar por essa porta, não me acovarde, porque sei que Tu estás comigo. Deus está te chamando, minha querida. Deus está te chamando, meu querido. Pode vir, a porta está aberta na tua vida. Se Deus falou contigo, esse é o momento, meu irmão, de você chegar aqui à frente. Vou jogar vem se jogar nos braços de Deus. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, olhar em teus olhos. O Senhor está olhando para os teus olhos, querido. Vem se jogar nos braços de Deus. Com você, meu querido, quero orar com você, minha querida. Mas se você, meu irmão, minha irmã, foi tocado por Deus essa noite, sai do teu lugar, vem dobrar o joelho nesse altar. Não se acovarde perante ninguém, perante as pessoas. Aproveita, venha, a porta está aberta na tua vida. Deus está te esperando essa noite, meu irmão, em nome de Jesus. Posso orar, meu querido? Você vai perder esse trem? Você vai perder esse trem, meu querido? Vai perder esse trem, minha querida? A passagem está comprada. A porta está aberta. Deus falou com você. Ele está te esperando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A porta está aberta. Posso orar? Aleluia. Mas ainda vou falar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou orar, meu irmão. Vou orar, minha irmã. Vamos lá, hein? Vamos orar, meu irmão. Mas se você foi tocado, chega agora aqui em nome de Jesus. Eterno e glorioso Deus, diante do Senhor, meu Deus, eu apresento vidas tocadas pelas Tuas boas mãos, Pai. Tu és o Senhor de conserto. Tu és o Senhor de graça, Pai. E as portas, como nós vimos aqui que o Senhor abriu, ainda estão abertas e escancaradas perante o Teu povo, Pai. E eu quero colocar cada uma dessas vidas, Pai, que se achegaram aqui no Seu altar, Deus, que estão aqui, meu Deus, aproveitando as oportunidades de reconciliação, as oportunidades de conserto, as oportunidades que o Senhor deu, meu Pai, e que o Senhor continua acreditando em cada um e em cada uma, Pai. No nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu quero pedir a Tua boa mão, Senhor, sobre a vida destas pessoas, Pai, e que no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, o Senhor nos abençoe, Pai.
tira o filho, Pai. Tira-nos, Deus, como o Pai que ama o filho, Pai, e quer restaurar a vida de cada um, Senhor. Toca, meu Deus, toca no teu povo, Pai, e faz tudo novo, Pai. Porque esse é um povo, meu Deus, que aproveitou as oportunidades, que está aqui, meu Deus, porque assumidamente diz que é teu filho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Esse é o instante em que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu vou olhar em teus olhos. Vou jogar-te em teus braços. Como criança Aproveite as oportunidades de Deus na tua vida. Viva, meu querido, intensamente o que Deus tem para você. Intensamente o que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Você pode fechar os teus olhos, curvar sua fronte, espalmar suas mãos para os céus. Pai de glória e de oportunidades. Tu és o Senhor maravilhoso. O Senhor, meu Deus, que não vira as costas, Pai. Tu não és um Deus cruel. Tu és o Deus de amor, de paz e de misericórdia. Pai, eu entendo que o Senhor, meu Deus, que ama esse povo, Pai, tocou na vida, meu Deus, dessa igreja nessa noite, Pai. E faz grandes coisas, coisas estas que os nossos olhos não veem, mas o nosso coração sente. Abençoa, Pai, esse povo. Abençoa essa igreja, Pai. Faz de nós, meu Deus, instrumentos da Tua justiça, instrumentos do Teu reino. Restaura vidas, casamentos, ministérios, famílias, Pai. Faz grandes as Tuas coisas no nosso meio, meu Pai. Levanta o caído, Deus. Sustenta o abalado, Pai. Nós buscamos em Ti, meu Deus, sermos um projeto do Senhor, meu Deus. Não queremos ser, meu Deus, o que nós sonhamos para nós, mas nós queremos viver, meu Deus, até a última gota, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Queremos viver, meu Deus, até o último instante, a Tua vontade, Deus. Nós queremos ter a coragem de Gideão, a coragem, meu Deus, de Josué, Pai, para fazermos a Tua vontade, meu Deus. Sê com esse povo, Pai. Sê com cada um de nós, Pai, porque muitas coisas precisam ser feitas, Deus. Mas muitas vezes não conseguimos. Mas Tu és o Deus que nos ajuda. Tu és o único Deus, Senhor, que existe sobre a terra. E faz maravilhas, Senhor. Faz maravilhas nas nossas vidas, Deus. E levanta, meu Deus, uma igreja gloriosa. No nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Eterno? Ele merece, querido. Ele merece. Porque Ele veio tocar na tua vida essa noite. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão antes de ir embora, na tua irmã antes de ir embora. E vai na paz do Eterno Deus.